A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar dois versículos que se encontra no livro de Atos, capítulo 8, o versículo 26, e o capítulo 9, versículo 1, que diz assim: as benditas, maravilhosas e santas palavras do nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos 8, 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Bem, essas duas passagens, esses dois versículos, no capítulo 8, versículo 26 ao versículo 40, narra Filipe indo ao encontro do eunuco. Filipe, como diz o versículo 1 aqui, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. E se levantou e foi. Filipe não fez nenhuma reação assim, em dificuldades, de obedecer ao Senhor, mesmo para onde ele foi, sendo um lugar deserto, sendo um lugar, quem sabe, perigoso, com os maus feitores e outras coisas mais. Mas ele não discutiu, simplesmente ele se levantou e foi. E nessa ida dele, eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Bem interessante este texto, essa passagem, que esse eunuco, ele saía lá da região dele, do país dele, do local dele, da cidade dele, do estado, do país, sei lá, e vinha exatamente para Jerusalém para adorar o Senhor. Ele já tinha no coração e na mente o desejo de adorar, porque vindo de um lugar tão distante, ele, quem sabe, era um religioso, Quantos religiosos existem na face da terra que saem dos seus locais também e com o interesse ali de fazer suas adorações. Mas ele tinha dúvida ainda, não conhecia a história de Jesus, ele não conhecia, talvez fosse ali e não examinasse, e não conhecesse tanto o Antigo Testamento, o qual já testemunhava do próprio Senhor Jesus Cristo, da vinda dele para salvar e perdoar os nossos pecados, salvar as nações e perdoar os nossos pecados. E por sua vez ele já tinha aquele interesse e vinha lendo ali o livro de Isaías, no texto exatamente que fala da humilhação que o Senhor passou por nós, E ali Filipe pregou o evangelho para esse eunuco, falou
do amor de Jesus Cristo para ele, e ali ele se converteu e foi batizado imediatamente. No outro texto, sobre a conversão de Saulo, do versículo 1 ao versículo 9 do capítulo 9, esse malfeitor religioso, obediente à sua religião e desobediente a Deus, porque ele obedecia ao que os homens anunciavam, pregavam, mas não obedecia a Deus, né? Como Jesus Cristo mesmo confrontou tantas vezes os escribas, fariseus, mestres da lei, os religiosos da época, que eles pregavam, mas não viviam, né? Podiam até falar do amor de Deus, das ações que Deus prometia ali ao povo de Israel, mas não vivia a realidade. Então, Saulo aqui teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e o Senhor o converteu. E ele se tornou um servo do Senhor Jesus Cristo. De Saulo de Tarso tornou-se o apóstolo Paulo, o qual conhecemos muito bem, nosso irmão Paulo, e que no momento que passou, que teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo mudou completamente a vida de Saulo, do homem mau, sanguinário, assassino, perseguidor. E quando ele tem esse encontro com Jesus, Jesus disse que ele não perseguia a igreja dele, o povo, mas perseguia o próprio Jesus. Quando nós perseguimos, quando qualquer ser humano persegue um servo do Senhor Jesus Cristo, está perseguindo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim continue nos dando sabedoria através das Escrituras Sagradas, porque são elas mesmo que testificam do Mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você ainda não é um servo do Senhor Jesus Cristo, seguidor do Senhor Jesus Cristo, discípulo, arrependa dos seus pecados, peça perdão ao Senhor e tenha uma eternidade com Deus. E fica na graça e na paz de nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Uma boa noite.